Fala, povo feio! Eita, povo feio! Doe sangue, doe vida. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. E no carro, eu sou o Rick e esse é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é: estourou a bolha, a BYD vai falir. Bem, pessoal, mas antes de começar aqui esse vídeo, eu quero agradecer a TCP Pneus Remote. A TCP Pneus Remote produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remote. Pessoal, curioso, né? Quando comecei meu canal aqui, o meu primeiro patrocinador foi a TCP Pneus Remote, né? E aí vinham diversos boca abertas aqui no meu canal, dizendo assim que eu jamais teria coragem de colocar um pneu remote no meu carro e tal, né? E olha só, eu comprei um carro, comprei ainda um carro elétrico, e o pneu que eu uso no meu carro, tanto na dianteira, vocês estão vendo aqui, ó, TCP, um pneu remote, quanto aqui na traseira também, né? São pneus remotes. E olha só, eu estou plenamente satisfeito, esse pneu já está no meu carro há mais de 4 meses. Nunca teve um vazamento, eu não perco a calibragem desse pneu. Tanto é que esse carro ele foi para revisão de um ano, né? Já faz mais de 2 meses, foi feita a calibragem lá dos pneus. Eu nem parei para encher mais nem nada, tá normal. O alinhamento, a cambagem, tá tudo certinho com o pneu remote, né? Então o que realmente muda na questão do remote é a questão do pneu ser de qualidade, né? E aqui a TCP há mais de 20 anos no mercado, usando só borracha de primeira, Vipal, tudo, é excelente, né? Mas, vamos lá então, isso aqui é só para calar a boca, né? Daqueles otários que ficavam aí no vídeo, falando que eu não teria coragem. Aí está, pneu remote no carro elétrico. Um carro que é muito mais pesado, inclusive, do que carros a combustão, né? Mas vamos lá, bater esse papo aqui, pessoal. Bem, como vocês devem ter visto aí, né? Bombou aqui no YouTube, diversas pessoas trazendo conteúdos sobre a questão lá da China, onde praticamente explodiu a bolha dos carros elétricos, né? E eu vi diversos conteúdos, também acabei lendo algumas coisas em sites lá de fora, para poder trazer aqui a minha opinião sobre o que está acontecendo. E eu acho que a melhor forma de começar a falar sobre esse assunto é eu dizer uma frase aqui, clichê, mas que faz todo sentido mais uma vez, que é: o povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros. A história é cíclica, né? Então, vamos voltar um pouco no tempo para 2008, lá nos Estados Unidos. Em 2008, lá nos Estados Unidos, teve a estouro da bolha imobiliária, né? Basicamente, de uma forma bem resumida aqui, o que aconteceu era o seguinte: os bancos começaram a emprestar dinheiro à torta direita a pessoas que não teriam condições ali de pagar para poder comprar suas casas, né? Então eles começaram a financiar casas lá, as hipotecas, né? Sem parar, para qualquer pessoa. Pessoas que não tinham a mínima condição, acabou pegando um empréstimo, 2, 3, e aí eles compravam os imóveis, e esses imóveis eles colocavam para alugar, e com o dinheiro do aluguel eles pagavam o financiamento, e era ali, né, aquele Ouroboros, né? Ouroboros é aquela cobra, né? Para quem não conhece, mítica, que se alimenta do próprio rabo, né? Eu vou até deixar para vocês na tela, eles vão se lembrar quando vocês verem. Então, praticamente, era um sistema que se retroalimentava. Só que chega um momento onde a oferta é muito maior do que a demanda. E aí não tem como, né? A mão do mercado, ela é invisível, mas ela não erra, tá? Ela não tem como errar. Então o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a alugar os apartamentos, alugando casas e tudo mais. Aí outras pessoas que teriam que alugar essas casas começaram a pegar dinheiro também e comprar casa, e no fim todo mundo tinha casa e não tinha mais ninguém para alugar, né? E com isso, buf, explodiu, né? Teve até aquela questão lá dos créditos subprime, que era créditos emprestados para pessoas que não tinham a mínima condição de pagar, né? E com isso aí, os bancos começaram a tomar as casas, teve um monte de casas, um monte de apartamentos, imóveis que foram tomados. E aí foi a economia para o buraco. Isso afetou o mundo todo, inclusive na Grécia em 2008, né, eles pararam de pagar a aposentadoria. Então lá na Europa teve consequências, e aqui no Brasil nós não sentimos tanto, porque na época era o presidente, né, Luiz Inácio Naine da Silva, e ali ele disse que ali aquela crise era apenas uma marolinha. E por que foi uma marolinha? Porque naquela época, em 2008, a China estava consumindo, estava crescendo lá
16, 15% ao ano e estava consumindo muito commodities, né? E o Brasil, a gente sabe que é um dos maiores exportadores de commodities do mundo. Exportava para lá carne, minérios, ferro e tudo mais. Então, com isso entrava dólar no país e a economia aqui conseguiu se salvar por conta desse momento único que teve, onde os Estados Unidos estava quebrado, né, com a questão desse mercado imobiliário, e por consequência a China estava em amplo crescimento e o Brasil estava fornecendo para a China as commodities. Então, eu ilustrei aqui para vocês a bolha imobiliária que teve lá em 2008. Passado agora todo esse tempo, estamos aqui em 2026, em 2025, né? Estamos aqui em já estou adiantando, em 2025, e chega agora a notícia de mais uma bolha estourando, e agora na China, e com referência aqui aos carros elétricos, né? Então, depois de tudo que eu vi aqui, de tudo que eu li, da minha experiência como proprietário, eu vou tecer aqui para vocês agora o que está acontecendo e o que nós podemos esperar com relação a, como eu falo, né, a esse estudo amplo da história, a esses movimentos que nós estamos vendo lá fora. Eu vou dizer o que pode acontecer. Porém, antes aqui, eu quero dizer que seguro é só com a Sowind Seguros. A Sowind Seguros é a corretora que segurou esse meu BYD Mini Dolphin por apenas R$ 199,00 por mês, seguro por seguro. E foi o melhor preço que eu achei em todas as cotações que eu fiz. Sowind Seguros. Pode entrar em contato aqui embaixo com o Corretor Santana, ou então apontar o seu celular aqui para a tela, né, pro QR Code. A equipe do Corretor Santana estará prontamente disponível de atender. E mais, se dizer que é do meu canal, você tem um desconto especial no seguro do seu veículo, seja de qual for e de qualquer lugar do Brasil. Sowind Seguros. É, pessoal, Sowind aqui segurou esse carro em um baita preço para mim, vai segurar para você também o seu produto, né? Então vamos lá, pessoal, o que está acontecendo? China estourou a bolha dos carros elétricos, acabou, é o fim da BYD, né? O que acontece é o seguinte, mais uma vez vamos voltar um pouco aqui na história. O ano é 2016, né? 2016, a China, o governo chinês, que lá é um comunismo, né? Ele começou a injetar dinheiro em montadoras que estavam abrindo, que começaram a operar, montando carros elétricos. Por quê? Por dois motivos. O primeiro era justamente para desenvolver a economia, ou seja, as pessoas abandonariam os seus carros a combustão, entrariam nos carros elétricos e dessa forma o dinheiro ia circular na economia, né? Porque o governo da China, eu até falei comunista aqui, mas eu acho que nem é socialista, né? É um capitalismo ali, uma ditadura capitalista, pronto. Essa é a melhor forma de definir, né? Mas lá ele quer dinheiro, né? A China é um país rico, gente, né? Apesar da desigualdade social, é um país rico. Então, ele começou ali a injetar dinheiro em montadoras, e cada vez mais montadoras foram aparecendo para poder pegar esse filão de dinheiro do governo. E como é que é distribuído isso lá na China? Tá, tudo isso aqui são informações do canal Fernando Urich. Vou ver se eu deixo para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês poderem assistir também e entenderem um pouco melhor lá. Então, como é que funciona lá? O sistema central, o Xi Jinping lá, né, o presidente, ele controla toda a economia e ele demanda os recursos, ele aloca os recursos para as províncias, lá que seriam tipo os estados aqui, de acordo com sua necessidade. E o que as províncias faziam? Eles tinham aqueles terrenos gigantescos, que na China tudo é gigante, né? Ele chegava lá e falava assim para você, ó, você vai montar uma montadora de carro? Vou. Então eu vou te dar o terreno, vou dar uma isenção de impostos, você contrata as pessoas daqui, da região, você vai fazer a economia girar aqui e o governo vai mandar mais dinheiro para cá. Perfeito. E foi assim que foi acontecendo, né? Então, diversos lugares abrindo concessões para montar as montadoras. As montadoras montavam, arrumavam lá os concessionários e tudo mais. E assim começou a ocorrer. Só que, pessoal, né, chegou lá 10 montadoras, depois 50, 100. Chegou ao pico de 2019, um pouco antes da pandemia, ter lá em torno de 400 e poucas montadoras. Pessoal, isso aí é impraticável. Você imagina um país ter 400 montadoras de carro, né? Seja aí, imagina 400 montadoras de motos. Para um país ainda que tenha quase 2 bilhões de pessoas, é uma coisa absurda, não tem como sustentar. Isso é óbvio. E aí, mais uma vez, a mão invisível do mercado, ela foi lá e atuou de uma forma, como todos sabem, né? Ou seja, limando. O que aconteceu? O governo, como viu que ali não estava tendo mais aquele giro da economia e as próprias províncias estavam operando com prejuízo, a ponto, né, de concessionárias pegarem, comprar os carros, emplacarem, fazer o seguro e revender o carro zero com a preço usado em lojas, né, como a gente costuma ver aqui, lojas usadas no Brasil, ao ponto de fazer isso. Por quê? Porque dessa forma
o dinheiro da economia, né, chegava para a concessionária, ela injetava de novo na montadora, a montadora pegava o dinheiro do governo e fazia tirar tudo de novo. Só que é uma coisa absurda, porque não tem mais dinheiro que acaba. Porque chega um ponto que tem mais né, carros do que pessoas utilizando os carros. E por isso que a gente viu até em alguns momentos aqueles cemitérios de carros lá na China, né, o pessoal fala assim, ó, a bateria vai degradar, não sei o quê, mas pessoal, mais uma informação também importante, aqueles carros, eles não estavam com bateria, tá? A bateria é, sem dúvida alguma, o componente mais caro de um carro elétrico. Ele não estava ali só a carcaça dos carros, eles colocavam naqueles, tipo cemitérios de carros abandonados, né? A bateria não estava lá. E aí, dessa forma, a China começou a ter esse problema, muitas montadoras, muitos carros, poucas pessoas comprando, o mercado diminuindo. O que a China fez? Em vez de manter as empresas, como faz todo o governo socialista, ela simplesmente pegou e deixou explodir, cada um se virando. E dessas 400 e poucas que tinham lá em 2018, hoje, em 2025, tem em torno de 125 empresas, 125 montadoras, que é uma coisa absurda ainda. Absurda, e muitas outras vão ainda também quebrar, né? Muitas outras vão sair do mapa aí. Tem cálculos que projetam para 2030, daqui a 4, 5 anos, apenas, entre aspas, 20 montadoras de carros elétricos na China, porque essas menores ainda, das 120, elas vão simplesmente sumir do mercado. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês, de uma marca chamada Neta. A Neta, há um ano atrás mais ou menos, ela anunciou sua chegada no Brasil, abriram algumas concessionárias, inclusive tem uma concessionária aqui no Alto da Lapa, no nome Neta, etc e tal. E antes dessa marca chegar no Brasil, colocar os carros no Brasil, ela faliu na China, pessoal. Ela faliu. Então nós temos concessionárias aqui abertas, que eu passo em frente quando eu vou para academia. E o que era Neta, uma marca de carro, se tornou agora multimarcas. É uma loja de veículos de elétricos, vende veículos elétricos de diversas marcas e também faz a manutenção de veículos elétricos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, que aqui no Brasil já afetou, né? Aqui no Brasil já afetou com essa questão. A marca foi anunciada, ia começar a vender e a marca faliu lá. E aqui no Brasil sobrou só os imóveis, né? Então, isso aí é o que aconteceu. Então, em 2030, nós teremos aí em torno de 20 empresas. Tá, Rick, mas aonde que a BYD vai falir? Claro que não vai falir, pessoal. Não vai falir, né? Claro não, né? Mas é muito difícil, é improvável a BYD falir, porque ela é a número 1 em carros elétricos da China, seguido aí pela GWM e outras marcas mais. E essas marcas estão aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia de como a BYD vende aqui no Brasil, tem estudos que apontam que 95% dos carros elétricos vendidos no Brasil é da marca BYD. Os outros 5%, gente, é de outras marcas, GWM, né? O Moda, que chegou agora também, que até entrou em contato com o pessoal entrou em contato comigo para trazer para o canal o Moda, né? Mas, basicamente, é um monopólio muito maior do que vocês veem aí da Honda no Brasil com as motos, que detém hoje em torno de 75%, né? Então, BYD com 95% é uma marca muito forte aqui. E lá na China, o que eles fizeram? Eles tinham carros muito baratos, começaram a aumentar o preço e dessa forma eles acabaram tendo um lucro maior, né? Então, resumindo aqui, provavelmente a BYD, né, é muito improvável que a BYD saia do mercado. E a questão, pessoal, né, até para não prolongar muito aqui também, essa questão da China, é que a China, assim como o Brasil aqui, mas o Brasil é muito pior, porque o Brasil ele depende exclusivamente disso, né? A China ainda tem outros investimentos, mas a China, assim como o Brasil, ele tem alicerçado a sua economia, a estrutura do país, em duas bases, em duas colunas. Uma é a construção civil e outra é a indústria automotiva. E o Brasil é a mesma coisa, só que o Brasil é uma gama muito maior, porque a China ainda é um país desenvolvimentista, né? É um país que tem muita tecnologia, tem boas cabeças lá que trabalham, então é um país que realmente tem outros recursos, mas o Brasil não. O Brasil, desde quando eu me lembro, desde quando eu sou gente, isso aí vem até numa cultura da época militar, o Brasil ele é mantido pela indústria automotiva e pela indústria da construção civil, né? Tudo gira em torno disso. Vocês podem ver, tudo no Brasil tem origem nas duas indústrias, né? Então lá na China teve recentemente também um outro estouro da bolha imobiliária, que foi a falência da marca Evergrande, é uma das maiores construtoras do mundo, chegando ao ponto de um movimento muito similar a esse da indústria dos elétricos. E mais uma vez eu trago aqui para vocês, um povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Teve um estouro da bolha lá, porque tinha mais apartamentos sendo construídos do que pessoas para comprar. Na China hoje, pessoal, eles têm mais apartamentos construídos e vagos do que habitantes. Eles têm mais de 1 bilhão e pouco aí de apartamentos lá. Eles estão chegando ao ponto
que eles estão destruindo o que construíram, o que está vago, para poder diminuir a oferta e aumentar a demanda, né? Então, um povo que não conhece a sua história está fazendo os mesmos erros. E está acontecendo agora isso lá na China também, com os veículos elétricos, né? E agora, para finalizar o vídeo aqui, também não ficar muito longo, né? A minha constatação, eu vou dizer para vocês o porquê, né, que está acontecendo isso e porque nós não devemos temer. Bem, vamos lá, pessoal. A gente tem até então a cultura de carros, né, do carro a combustão. Como é que é a cultura do carro a combustão, principalmente aqui no Brasil, tá? Principalmente aqui no Brasil. O cara compra um carro aí a combustão, um carro tradicional, como a gente já conhece, e passa aí 3, 4 anos, ele já vê a hora de trocar. Apesar que a idade média aqui no Brasil é de 10 anos a frota, mas o cara compra um carro em 2, 3 anos e já quer trocar. E são dois motivos que levam a pessoa a ter esse impulso, né? O primeiro é a questão do status, né? O brasileiro adora o status, o brasileiro adora mostrar pro vizinho que ele tá com um carro novo, que ele é o pica das galáxias, que ele é melhor do que o vizinho porque tem um carro novo, né? Então, o brasileiro ele faz isso, ele pega, nem acabou de pagar o carro dele, ele refinancia para pegar um outro carro e continua nessa ladainha o tempo todo, né? Então o brasileiro tem isso. Por definição, o brasileiro ele gosta de trocar de carro para mostrar que ele é o poderoso, né? É status. E também a outra parte é porque o carro a combustão ele acaba apresentando diversos problemas com o tempo de uso, né? São problemas do motor, problemas, sei lá, de virabrequim, de cabeçote, problema de injeção eletrônica, ainda mais com esse combustível que o governo agora do amor, né, aprovou 30% de álcool anidro, e isso vai dar muitos problemas, isso vai ser o tema de outro vídeo, né? Mas diversas são as situações de problemas mecânicos que o carro vai dando e a pessoa se sente compelida a trocar de carro. Então são os dois motivos que fazem com que a indústria fique girando e tomando dinheiro, né? Só que com o carro elétrico, pessoal, é diferente, tá? O carro elétrico, lá na China, tem até um estudo mostrando isso, eles foi simplesmente disruptivo, porque a pessoa quando compra um carro elétrico lá agora, isso aqui é índice de satisfação, tá? Lá na China e também nos Estados Unidos, pessoal. A pessoa, ela não quer mais voltar para um carro a combustão. E outra, ela passa muito mais tempo com o veículo elétrico do que ela passava com o carro a combustão. É um carro que não tem esse monte de peça de motor, como eu falei para vocês aí, não sofre com injeção, não sofre com combustível adulterado aqui do Brasil, ele não sofre aqui com vazamento de pistão, cabeçote, não tem problema nenhum. Esse carro basicamente é um celular sobre rodas, então faz com que a pessoa se torne satisfeita e ela troque menos de carro. Trocando menos de carro, como foi lá na China, o mercado para. E aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. Esse carro aqui, meu, eu nunca tive um problema nem nada, né, pessoal? Mas nós temos aqui proprietários de BYD fazendo Uber, o carro já está com 120 mil quilômetros e foi trocar só agora a pastilha de freio. Não teve manutenção nenhuma, não troca um filtro de óleo, não troca nada. Então isso aqui é o que trava a economia, que travou a economia lá na China da questão dos carros elétricos. Então porque a pessoa se torna muito satisfeita, ela não tem o porquê trocar. E a bateria, fala, mas tem que trocar a bateria, você vai ver o preço. Pessoal, a bateria, a garantia aqui da BYD são 8 anos. Eles asseguram um total de 5 mil ciclos, né? E esse carro meu, ele roda a cada ciclo em torno de 350 quilômetros, né? Então, a cada 1000 ciclos, eu vou rodar 350 mil quilômetros. Então, é um carro aqui que eu posso rodar por mais de 1 milhão de quilômetros sem preocupar com a bateria. O carro vai acabar primeiro que a bateria, né? Então, é esse tipo de nova economia que o mercado ainda não se assimilou, né? Então, por tudo isso que está acontecendo, eu falei para vocês aí da questão da oferta e demanda, e questão também do carro elétrico, ele ser disruptivo. Nós temos que parar de pensar no modal antigo a modal combustão, porque eu sei que você tem uma parte de problema no carro, você não vê a hora de se livrar dele, porque só dá problema, cada vez mais gasto, escapamento furado, né, por causa desse monte de combustível adulterado que tem aqui também, problemas e um monte no motor. Aqui não tem nada disso, não existe como dar problema nisso. Então as pessoas ficam muito mais satisfeitas, elas andam menos, elas trocam menos dos seus carros, trocam muito menos, passam mais tempo com o carro e com isso a economia não gira, tá? Então basicamente esses são os fatores de o carro elétrico lá na China, diferente do carro a combustão, não ter dado todo esse retorno que está dando lá, porque se tivesse os mesmos problemas que tem no carro a combustão, com certeza a máquina estaria girando, tá certo? Então é isso, para o vídeo não ficar muito longo aqui, esse aqui é a minha opinião e também fundamentado até em diversos artigos, que eu demorei um pouco para fazer esse vídeo que eu estava estudando, mas basicamente é isso, o problema da oferta ser muito grande, a demanda ser baixa, em função que as pessoas não querem trocar o seu carro elétrico, porque não vê motivos nisso, ainda mais, né, que na China tem um pouco de diferença que no Brasil. O Brasil, o cara quer trocar para mostrar para o vizinho que ele é o bom, né, assim como as motos também, né, o cara se endivida todo aí, não dorme com um travesseiro de carnês aí para dizer que é o bom para o vizinho, né.
e acaba aí gerando economia. Mas com o carro elétrico não é assim, tá certo? Então é isso, vou parando por aqui. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, estará me ajudando. E diz aí, vocês concordam com a minha constatação? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu! It's okay to ask for help. Don't need to fix it all by yourself.